Olá, vamos começar mais um Nutri Vida. Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje para falar sobre autoconhecimento como ferramenta para uma alimentação saudável e intuitiva, eu trouxe a psicóloga Savana. Seja muito bem-vinda, Savana. Obrigada, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante, o autoconhecimento. Quanto é importante a gente entender um pouquinho mais sobre a gente para saber ajudar nesse processo do que a gente coloca no prato. E para começar, Savana, eu queria que você começasse falando o que é essa questão do autoconhecimento na prática mesmo e por que ele é tão importante quando falamos de alimentação saudável. Certo, muito obrigada pelo convite. Autoconhecimento é o conhecimento de si mesma. E na prática seria conhecermos o que sentimos, por que sentimos, porque temos diferentes reações. Então o comer acaba sendo um comportamento que é uma resposta ali de um sentimento. Então, será que eu estou comendo só porque eu estou sentindo fome? O que mais está por trás disso, né? Então o autoconhecimento é esse processo onde eu vou realmente saber responder o porquê que eu estou agindo assim. Por que eu estou pensando dessa forma? Ou por que eu estou me sentindo desse jeito? Eu consigo encontrar uma resposta sobre mim quando eu me conheço. Se eu não me conheço, eu não vou saber justificar ou dizer, porque eu vou ficar sempre naquela sensação, eu não sei por que eu faço isso. Eu não sei porque eu não consigo mudar isso. Então, quando a gente está respondendo as perguntas, eu não sei por que eu faço isso, não sei por que me sinto assim, é porque está faltando autoconhecimento. Tá, e aí também tem um pouquinho a ver com essa questão daqueles pontos fortes, dos pontos fracos, em que a gente consegue aprender a aproveitar daquilo que a gente tem de melhor e também trabalhar mais aqueles pontos fracos. Seria mais ou menos isso? Isso também, reconhecer o que para mim é fácil fazer, eu consigo fazer com facilidade, porque aí eu consigo ficar mais tranquila em relação a isso. Porém, reconhecer aqueles que são os meus pontos fracos, ou seja, onde eu posso vacilar com mais facilidade, porque aí eu vou procurar ser mais prudente em relação àquilo que eu tenho mais dificuldade. Eu vou ter que ser mais atenciosa em relação a alguns pontos. Então, com certeza, reconhecer esses pontos fortes e pontos fracos faz toda a diferença no processo de autoconhecimento também. Ah, que legal. E como que a falta de conexão, né, consigo mesmo, pode impactar nos hábitos alimentares, especialmente nos momentos de estresse e ansiedade? É aquilo que eu vinha dizendo, você faz as coisas e não sabe nem por que está fazendo. Então é como se você estivesse sendo controlada pela sua vontade, né? Então você sentiu algo ali e você se deixa levar por aquilo que você sentiu, ao invés de você fazer com que o teu pensamento, com que a tua razão decida o que é melhor fazer nesse momento. Então, na falta de autoconhecimento, a gente age muito mais por impulso, né? E na relação com a comida, a gente pode ter muitas consequências se a gente não estiver agindo de maneira racional. Perfeito. Né? Então, porque muitas vezes a gente vai saber o que é que eu deveria comer, como eu deveria comer, qual é a forma mais saudável. Mas o saber não é suficiente, porque o que está direcionando o meu comportamento, muitas vezes, é só aquela vontade, aquele desejo, e que eu não parei em momento nenhum para perceber como eu poderia agir de uma maneira diferente, como eu poderia ser mais prudente em relação a isso. Então a falta de autoconhecimento vai afetar diretamente essa relação com a comida. E quais são os principais gatilhos emocionais que podem estar levando a esse tipo de comportamento? Como que o autoconhecimento pode ajudar a identificar, na prática, como a gente faz isso? Geralmente a pessoa ela sente um desconforto, né? E que ela achou que é fome, quando muitas vezes é só vontade de comer. Em geral, diante de um quadro de estresse, então pode ser sobrecarga de trabalho, ou você está fazendo alguma coisa que você não se sente bem fazendo, você se sente frustrado fazendo, isso também é um fator gerador de estresse, e daí por causa desse estresse você vai buscar comer para aliviar essa sensação. Ansiedade. Eu chamo isso no consultório de comer as emoções. Exatamente. A gente vai comendo sem realmente nem prestar atenção, inclusive come muito rápido, né? Isso, exatamente. Tristeza também pode ser um gatilho. Então, muitas vezes você está triste com uma situação e você acha que você está precisando comer, quando na verdade não é isso, você só está triste.
Porque daí a comida, ela traz uma sensação de satisfação, de recompensa. Aquilo que você come vai, às vezes, liberar ali uma serotonina, uma endorfina. Então, você vai sentir um certo alívio. Porém, você não vai resolver o verdadeiro problema. Porque, então, se o gatilho está sendo uma tristeza, comer não vai fazer você se sentir alegre, se sentir feliz. Sentimentos de solidão também pode ser gatilho desse comer emocional, né? Até mesmo alegria, sabe? O sentimento de alegria, ele muitas vezes é um gatilho, te faz comer mais porque... Então você está entusiasmada e você está se sentindo merecedora, então você quer comemorar, e você diz, hoje eu posso. Eu mereço. É isso, e aí come demais, não por uma necessidade de comer, mas o próprio sentimento de alegria está sendo um gatilho de você comer de uma maneira desordenada ali. Entendi. E você pode explicar um pouquinho melhor o que seria o tal do comer intuitivo? E como que ele se diferencia de uma dieta tradicional? Como que na prática do autoconhecimento isso pode contribuir a desenvolver esse comer intuitivo? Que eu acredito que a gente perdeu lá na infância, né? Por conta da falta de instrução dos nossos pais, de saber como de fato... conduzir essa alimentação de uma forma diferente. Mas a gente já tá tudo errado, já deu errado lá atrás, mas a gente tem como consertar isso agora, né? Como que a gente explica para as pessoas que estão assistindo, como que a gente pode começar a voltar a entender isso e mudar essa chavinha mesmo e começar a comer de forma intuitiva? Certo. É interessante que muitos pais ensinam ou ensinavam os filhos que você tem que comer tudo o que você colocar no prato. Então já começa por aí, eu não tenho que comer o suficiente para me satisfazer. Eu tenho que comer tudo que está no prato. Então aí a gente já começou a ferir essa questão do comer intuitivo. Entre outras coisas, né, que às vezes a gente foi ouvindo, recebeu aquilo como ensinamento e a gente não para realmente para perceber o que eu preciso comer, quanto eu preciso comer, ir devagar. Então, um dos comportamentos que mais vai dificultar para que a gente tenha essa percepção, ou seja, essa intuição do quanto realmente eu preciso comer, se é que eu preciso comer, é a pressa, né? Então, muitas vezes, nós estamos com pressa, nós estamos comendo e junto com isso estamos resolvendo alguma coisa no celular, a gente está fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, então a gente não presta atenção mesmo. Então, o comer de forma plena, né? Isso. Com a atenção voltada para a alimentação é um ponto importante. É um ponto. Digamos que o comer intuitivo é assim, é você estar presente naquele momento. Aquilo que você está fazendo, você está prestando atenção no que você realmente está fazendo, que naquele momento é o comer. Então, você prestar atenção, aí o autoconhecimento vai ajudar, porque você vai conseguir identificar se você está sentindo fome ou se tratam de um daqueles gatilhos que eu senti antes. Se você percebeu que é ansiedade, é tristeza, é solidão, é estresse, sobrecarga, você já vai dizer, opa, então peraí. Então eu posso de repente fazer alguma outra coisa, uma outra atividade, não necessariamente comer agora, já que eu comi, né, já comi, estou satisfeita e tal, para não ter problemas de saúde, para não comer exageradamente. Então, o primeiro passo é você parar e refletir. O que eu estou sentindo? Trazer para a consciência. Eu estou sentindo fome? A partir do momento que você identificou que é fome, então você vai realmente prestar atenção no que você está fazendo. E aí, eu já vou aproveitar para dar uma dica de como que a gente pode diferenciar se é fome ou se não é. Geralmente, quando se trata daquele comer emocional, da fome emocional, você quer comer especificamente uma coisa. Você está com um desejo de algo. Então, você diz assim, eu quero comer chocolate. E às vezes até específico, né? Isso. Ou assim, tem que ser doce. Se você fala assim, eu preciso comer um doce. Geralmente, isso é uma fome emocional. Você está querendo aquele doce para atender uma necessidade que não é fisiológica. Agora, quando você para pensar que você quer comer e você comeria qualquer coisa
porque o que você precisa é comer. O importante é matar a trazer, fome. Trazer energia. Trazer né? energia, nutrientes. Então é fome mesmo. Então por aí você consegue diferenciar. É fome de verdade ou é uma fome emocional? Então, por isso que é importante essa parada, né? Se você está muito no automático, você não consegue identificar isso. E muitas vezes, realmente, é o que você disse, né? A pessoa realmente fica naquela rotina tão louca que ela chega, põe a comida no prato e se você perguntar para ela à tarde o que ela comeu no almoço, às vezes ela nem lembra o que ela almoçou. Ela, na verdade, não comeu, ela engoliu a comida, né? E, bom, você vai saber dizer melhor do que eu quanto é importante esse processo ser feito, né? Com tempo, mastigar direitinho, saborear os alimentos, até para dar tempo do nosso corpo fisiologicamente assimilar o que está acontecendo, né? Então... E é o que as pessoas, infelizmente, não estão fazendo. Eu vejo isso dentro do consultório, toda semana eu falo que parece que eu estou ouvindo uma fita repetidamente, sabe? Porque eu escuto sempre as mesmas histórias. São de, claro, cada um tem a sua, o seu porquê, a sua história, mas é muito parecido. Muito. As pessoas estão realmente esquecendo de que comer não é só um ato, é um ato emocional, mas é um ato fisiológico. A gente precisa se alimentar. Inclusive eu falo, né, da sequência, de como comer, mas vai ser muito demorado, eu não tenho esse tempo todo. É 15 minutos. No almoço, 15 minutos no jantar. Você tem esse tempo, mas a gente não prioriza isso. Não, né? Então assim, tanto quanto as pessoas não estão se dando esse tempo para comer de maneira correta, elas não estão se dando esse tempo para esse autoconhecimento. Então, quando se trata de pensar, refletir, por que eu estou sentindo isso, o que exatamente eu estou sentindo, não para. Muitas pessoas estão vivendo no automático, né? Elas só vão no automático. Então, digamos que esse comer intuitivo, ele virou uma coisa assim, utopia. Muitas pessoas vão dizer, não vai dar tempo, eu não posso ficar... E uma coisa que eu percebo também, Savana, é assim, ó, às vezes a gente fala assim, tem que comer, tem café da manhã, almoço, lanche da tarde, mas eu não tenho fome. Não é, hoje a gente não pode, infelizmente, em vários casos, respeitar só a fome, porque as pessoas realmente perderam esse sentimento. Elas não conseguem definir que elas realmente precisam comer para repor as energias, até porque muitas vezes almoçam uma quantidade tão absurda que demora 8 horas para sentir fome de novo. Por quê? Porque esse processo digestivo ficou lento, ficou ruim. Agora a pessoa que se alimenta de forma adequada, como eu, de 3 em 3 horas tá morrendo de fome. Precisa comer. Se a pessoa for taurina e fleumática como eu, tem que estar roendo alguma coisa o tempo todo. E faz muita diferença. Eu fiz o processo de autoconhecimento e fiz o ano passado. E foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque hoje eu entendo por que eu faço algumas coisas do jeito que eu faço. Por que eu interrompo o meu marido a hora que ele está falando, que eu quero contar a história que ele está contando. Por que eu sou tão impulsiva em algumas situações e sou tão calada em outras situações. E no prato isso é nítido, a gente consegue visualizar aquele dia que você está mais agitada, mais estressada. É o dia que, por exemplo, eu inicio com uma saladona de folha, porque eu sei que eu estou agitada, e se eu for direto para a comida, de fato, né, eu vou comer muito. Então, essas pequenas práticas que a gente vai aprendendo com o tempo e que fazem total diferença. Com certeza. E que a gente consegue daí mediar muito melhor e ingerir somente aquilo que a gente assumir o controle e não ser controlado pela fome ou falsa fome ou a fome emocional, né? Então, nós assumimos o controle e não é esse sentimento que nos controla. E em que momento a pessoa precisa desenvolver ou buscar, na realidade, uma ajuda profissional? Quando que, quais são os sinais que a gente percebe que agora é hora de buscar, apesar de que eu acho que todo mundo precisa de psicóloga. Eu acho que a gente faz terapia por conta das pessoas que não fazem terapia. Mas enfim, existem alguns sinais importantes que a gente precisa avaliar? Basicamente assim, você está tentando fazer isso sozinho e não consegue, é hora de buscar ajuda, né? Você já sabe o que precisa fazer, mas não está conseguindo fazer,
aquilo que você já sabe que precisa fazer, então você está precisando de uma ajuda profissional para isso. Porque às vezes tem questões ali que você não está conseguindo perceber sozinha. Então, o processo de autoconhecimento é você se conhecer, ok, mas às vezes você vai precisar de um profissional que te aponte alguma coisa que você não está conseguindo ver. Porque a gente não vê por mecanismos de defesa. A nossa psique é cheia de mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa, como o próprio nome já diz, eles estão querendo nos proteger de algo. Acontece que eles são falhos, eles estão querendo proteger, por exemplo, de uma coisa que não precisa. Então, assim, sei lá, teus pais falaram com tanta frequência que você tinha que comer tudo que estava no prato e você internalizou isso de uma tal maneira, né, de uma regra, que você não consegue parar a hora que você está saciado. Aí você já sabe que você deveria parar, mas você não consegue. Você tem um mecanismo de defesa atuando ali para te proteger da sensação de não ser aceito pelo pai e pela mãe se fizer diferente do que eles te ensinaram. Perfeito. Isso é um exemplo hipotético, mas existem tantas outras crenças que podem estar por trás daquele nosso comportamento que com uma ajuda profissional a gente vai tanto reconhecer como saber o que fazer com isso, porque depois de que eu reconheci, eu também vou poder, ali dentro do processo terapêutico, ser orientada do que eu vou fazer com isso agora, como que eu modifico a maneira como isso está registrado na minha memória, como isso está registrado internamente. Legal. Eu acredito que a gente tenha conseguido trazer mais luz para esse assunto que é tão importante, né, Savana? Mas para finalizar, eu gostaria que você falasse aonde eles podem te encontrar, se você tem Instagram, se você atende em consultório, né? Conta para as pessoas um pouquinho da onde a gente te encontra. Tá certo. Eu atendo na área clínica há 17 anos já. Podem me encontrar no Instagram, o @savanapsi. E também tenho consultório, telefone do consultório, faço tanto atendimento online quanto presencial. Você quer que eu fale o número do consultório? É o 679-9972-4990. Ótimo. Então, se você ficou com alguma dúvida, aproveita, volta o vídeo, assiste de novo. Pode deixar aqui embaixo também o seu comentário que a gente passa para a doutora Savana e ela vai trazendo mais informações aqui para a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A casa é sua, venha sempre. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, deixem o seu comentário, como eu já disse aqui embaixo. E coloque quais assuntos você tem interesse que a gente traga mais aqui para que a gente possa cada dia mais trazer mais conhecimento para que você possa aí se libertando e vivendo uma vida muito mais leve. Um beijo e até mais!